Bíblia na mão, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós estamos pregando uma série de mensagens no livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele resume, ou ele mostra um período de tempo onde a igreja se iniciou. No capítulo 1, os evangelhos vão falar sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Os 4 evangelhos falam do mesmo assunto. Alguns assuntos aparecem em um evangelho e não aparecem em outros: Mateus, Marcos, Lucas e João. E no livro dos Atos aparece a história da igreja, as primeiras décadas da igreja na face da terra. Você vai ver ali a conversão de Paulo. Você vai ver no capítulo de número 1 aqui, para a gente fazer um resumo bem legal. Está com a Bíblia aberta no capítulo 1? O capítulo 1, ele vai falar da ascensão de Jesus. O que é a ascensão de Jesus? É quando Jesus foi ao céu. Ele ressuscitou, apareceu durante 40 dias e depois ele foi assunto aos céus, levado aos céus. Quando ele vai aos céus, no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desce sobre a igreja, iniciando então a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Entendendo, querido, eu sempre bato nessa tecla, que igreja não é o templo. Igreja são pessoas. Você é a igreja. Então a igreja começa em Atos 2, com 120 irmãos que estavam reunidos, esperando a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, começa a habitar no ser humano, salvo que crê em Jesus. Então a igreja se inicia. No capítulo 3, um coxo é curado. Quem ouviu a história do coxo, já preguei sobre ele aqui. Pedro e João aproveitam a oportunidade para pregar o evangelho para os judeus. No início da igreja, a igreja era quase que 100% judia ou judaica, era composta de judeus. Não esqueça que Jesus era um judeu, ok? Jesus era um judeu, Jesus não era um romano, Jesus era um judeu. E a igreja começa com os judeus. Com o passar dos anos, dos séculos, a igreja se torna praticamente 100% gentílica. O que é gentílica? Composta por povos que não são judeus, por diversas nações que não são judeus. Judeu é todo aquele que é descendente de Abraão. Quem já leu sobre Abraão? Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, lá em Gênesis 12, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então a igreja, no início, ela era composta de judeus. Tem judeus que creem em Jesus hoje? Claro que tem. São chamados de judeus messiânicos. Eles creem no Messias. O termo Messias é o termo hebraico para Cristo, que é grego. Cristo grego, Messias em hebraico, é a mesma coisa. Significa o enviado, o Salvador. No capítulo 4, Pedro e João continuam a pregação. Aproveitando aquela oportunidade da cura do coxo, as pessoas se amontoam por causa daquela cura, e eles continuam então aproveitando a oportunidade para pregar o evangelho àquelas pessoas, aqueles judeus que se reuniram ali no templo, no átrio do templo. E eles começam a pregar dizendo que eles crucificaram o Messias, eles mataram o Cristo, aquele que veio para morrer pelos pecados da nação de Israel. Jesus foi crucificado pelos israelitas, foi crucificado pelos seus irmãos. Só que Pedro e João estão pregando aqui dizendo que, olha, vocês mataram o Messias, ele veio para nos salvar e vocês mataram ele. Tudo estava dentro de um plano eterno de Deus, um plano estabelecido por Deus antes da criação do mundo. Jesus teria que vir para aquilo. Deus sabia que ele não seria aceito por Israel e ele seria morto. Então todo aquele que cresce em Jesus, judeu ou gentil, poderia então ser chamado filho de Deus. A Bíblia só chama de filho de Deus aquele que crê em Jesus como Salvador, como o Messias. Aí nós chegamos no capítulo 5. Eu queria ler todos os versículos do capítulo 5. Ele vai do 1 até o versículo 42. Mas para mim não ler duas vezes, eu vou lendo e explicando para você. O tema da mensagem seria conselhos para a igreja de hoje. Conselhos para nós, a igreja de hoje, a igreja de agora. A igreja continua crescendo, isso é fato, no mundo todo. Há cristãos. Agora vai começar os problemas internos, aqui no capítulo 5. Vai começar alguns problemas internos, porque onde tem pessoas tem problemas. A igreja começa a crescer e começa a aparecer os primeiros problemas dentro da igreja primitiva, ainda composta apenas de judeus.
E o que nós precisamos fazer para vivermos como igreja? O que você acha que nós, eu e você, precisamos fazer para vivermos como igreja? Por quê? Porque tem pessoas que têm problema. Como é que a gente consegue viver, se relacionar com pessoas, com o problema de alguém, com o meu problema, com situações, quando eu discordo de alguém, quando alguém discorda de mim, quando às vezes, como diz o ditado lá fora, o santo não bate, parece que... Como é que a gente consegue se relacionar com pessoas assim? Como é que a gente consegue viver num contexto de comunidade, de igreja local, de família que crê em Jesus? Como é que a gente consegue conciliar esses conflitos? Não é difícil? Você conciliar conflitos no lar, por exemplo. Não é difícil você conciliar conflitos? Você fazer agradar as duas partes, você fazer o ambiente ficar legal, a família está legal. Às vezes o esposo não está bem com a esposa com o esposo, o filho, assim vice-versa. Trabalho, relacionamento é difícil. Não é verdade? Se relacionar é muito difícil. Cada indivíduo é um indivíduo. Você pode olhar assim para o seu dedão, assim como eu estou fazendo, olha para o seu dedão, bonito assim. Ninguém tem uma digital como a sua. Ou seja, você não foi feito em série. Você é um indivíduo exclusivo. Deus te conhece, Deus te ouve e Deus sabe quem você é. Sabe dos seus problemas, dos seus conflitos, das suas dificuldades, dos seus traumas de infância, de adolescência, da fase adulta, do que está no teu coração. Deus conhece, Deus sabe quem você é. Quando você fala com Ele, Ele não precisa olhar para descobrir quem é. Ele sabe, Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Amém? Então nós vamos lá. Capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim, olhe na sua Bíblia, vamos ler juntos. Diz assim: mas um certo varão, na sua versão pode aparecer homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Eles estão no contexto de igreja aqui. Esse casal fazia parte da comunidade, da igreja primitiva. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Nós vamos ler até o versículo 6 por enquanto. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio, este propósito em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que haviam ouvido isso, todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. Vou tentar te explicar o que aconteceu aqui. A igreja estava vivendo em comunidade, de tal forma, se você ler o capítulo 4, eles vendiam o que eles tinham, e eles faziam como se fosse um caixa único naquela comunidade. Para quê? Para suprir a necessidade daqueles que tinham mais necessidade. Um exemplo, eu tinha uma casa, eu tenho uma casa, eu vou vendo aquela casa e eu depositava no pé dos apóstolos. É o que o texto está dizendo. E todo mundo estava fazendo isso. Para quê? Para que todo mundo tivesse a mesma coisa. Todo mundo tivesse a mesma coisa. Não há nenhuma ordem aqui no texto para se fazer isso. Mas eles estavam tão maravilhados com a habitação do Espírito Santo dentro delas, estavam tão maravilhados com tudo que estava acontecendo, que eles não estavam nem aí para bem material. Eles vendiam tudo e vinham e colocavam aos pés dos apóstolos. É para ajudar todo mundo. Eu não quero ter mais do que ninguém. O coração das pessoas estavam cheios do Espírito Santo. Mas aí vem esse cabra chamado Ananias. Aí ele quer ser igual aos demais. Aí ele vai, ninguém mandou ele vender a casa dele, mas aí ele foi lá e vendeu, pegou metade do dinheiro e guardou, e a outra metade ele levou e colocou aos pés de Pedro. E ele maquinou no seu coração dizendo: eu vou dizer que o valor que eu vendi é esse aqui. Precisava ele fazer isso? Não precisava. Ninguém mandou ele vender, ele podia ficar com a casa dele. Mas ele queria ir na onda na onda que as pessoas estavam surfando. Ou seja, está todo mundo fazendo, eu vou fazer para ser igual todo mundo. Não é assim que as pessoas querem, ser igual a todo mundo? Aí ele chegou e ele colocou no seu coração o desejo de mentir
de mentir, dizendo que ele tinha vendido, um exemplo, 100 mil, ele disse, eu vendi por 50 mil e guardei 50 mil. Aí Pedro olhou para ele e disse, por que você deixou o diabo colocar isso no seu coração? Por que você deixou o diabo fazer isso? Ninguém pediu para você vender nada, ninguém pediu para você dar nada, você dá se você quiser, voluntário. Por que você deixou o diabo colocar no seu coração o intuito, o propósito de mentir na igreja? Você não mentiu aos homens, Pedro diz, mas você mentiu ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele caiu ali e morreu. E morreu. Qual que é a primeira lição? Qual o primeiro conselho que a gente poderia extrair daqui para a nossa vida como igreja? Primeiro, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. A Bíblia diz lá em Provérbios, pega a sua Bíblia, lá em Provérbios, no capítulo de número 4, Provérbios, lá no meio da Bíblia, você vai chegar em Salmos, você vai passar, vai chegar em Provérbios. No capítulo 4, versículo de número 23, marca o texto de Atos 5, para você voltar rápido. Provérbios, capítulo 4, e o versículo 23. Aí no meio da Bíblia, capítulo 4, versículo 23. Cuide do seu coração, zele do seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O sábio Salomão está dando conselho para nós como igreja agora, igreja contemporânea, para nós cuidarmos do nosso coração. O que está no meu coração? O que está no meu coração agora? Como é que você veio para a igreja? O que tem dentro do seu coração? Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de sentimentos, de pensamentos. Ou seja, está aqui. Está aqui. Como é que você está? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que está o seu coração? Você está angustiado? Você está com problema? Você não consegue perdoar? Você quer que alguém te perdoe e essa pessoa não tem te perdoado? Você está com ira? Você tem amor no seu coração? O que tem no seu coração? Nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Hoje o mal do século 21, depressão, tristeza, ansiedade. Por quê? Porque a gente guarda tanta coisa ruim dentro do nosso coração. Dificuldades, trabalho, correria, trabalho, correria, trabalho, correria. Eu tenho um celular abençoado com WhatsApp, uso bastante a tecnologia, WhatsApp, Facebook. Mas você já notou que as pessoas estão tudo andando olhando para baixo? A gente não consegue mais se relacionar. É mais fácil você falar com a pessoa no WhatsApp do seu lado do que você fazer ela parar e você falar com ela, principalmente os jovens. A gente não consegue mais olhar no olho, a gente não consegue mais se relacionar, a gente não consegue mais sentar 2 horas ali, tomar um chimarrão sem mexer naquele celular, e conversar e se relacionar. Isso é bom. Falarmos, conversarmos, jogarmos para fora, cuidar do nosso coração. Lá em Lucas, no capítulo 6, agora lá no Novo Testamento, vamos manusear a Bíblia. Se você não tiver facilidade, a gente vai treinando. Eu garanto que daqui 3 meses você está afiado na Bíblia. Lucas capítulo 6. O bom seria que nós pegássemos o costume de lermos a Bíblia todos os dias, porque isso vai ajudar você a ficar afiado na Bíblia. E Deus vai te ajudar a fazer isso. Lucas capítulo 6, versículo 43. Olha só que interessante, que forte esse texto. Lucas capítulo 6, versículo 43 ao 45. Enquanto você procura, me ouça. Eu vou ler. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Até o versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Como é que você já olhou para um pé de laranja e viu uma melancia pendurada lá? Por que não? Porque não suporta, a melancia ela dá no chão, não é verdade? Porque ela é pesada. Então você conhece a árvore pelo fruto. Se você ver um pé de laranja com uma melancia pendurado, pode ficar com a pulga atrás da orelha, porque não é pé de laranja, e nem aquilo é melancia. Então você consegue conhecer, o texto diz aqui, ó, porque cada árvore você conhece pelo seu próprio fruto.
Não se pode colher figos de espinheiro, e nem se vindimar colher uvas de abrolhos. Cada árvore vai dar o seu fruto. Ou seja, o fruto que vai sair da sua boca é aquilo que já está no seu coração. A questão é o que tem no seu coração, o que tem no meu coração. Como é que está o seu coração? Como é que está o meu coração? O Senhor quer cuidar do nosso coração. Lá, voltando em Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 26, voltando lá em Provérbios, manuseia a Bíblia, voltando lá em Provérbios, no meio da Bíblia, sempre deixa Atos marcado, para você voltar fácil. Provérbios 23 e o versículo 26, esse texto fala sobre o cuidado de Deus. 23 de Provérbios, versículo 26, diz assim: dá-me, filho, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus está dizendo: filho, me dá o teu coração. Deixa eu cuidar do seu coração. Para de ficar sofrendo, para de ficar alimentando angústia, para de ficar alimentando frustração, coisas do passado. Às vezes coisas que vêm na sua mente e você sofre como se fosse estivesse acontecendo agora. Por quê? Porque você precisa entregar o seu coração nas mãos do Senhor. Ele está dizendo para você: filho, me dá o teu coração. Deixa eu cuidar para você. Sabe o que é isso? Deus está dizendo assim, ó: entrega na minha mão. Deixa eu cuidar. Deixa eu zelar para você. É como se você pegasse o carro e você sentasse, você gosta de dirigir, sentasse no banco do carona e dissesse: Senhor, senta aqui no volante, tome a direção da minha vida, guia. Mas deixa ele dirigir, porque às vezes a gente deixa alguém dirigir o carro da gente. Deixar alguém dirigir o carro da gente é complicado, né? Ainda mais quando você está no carona, para você dirigir junto. O cara freia, você freia, e cambia, você cambia também. E você dirige. Eu sou assim. Se eu não confiar no motorista, então é mais complicado ainda, porque tem um São Barbeiro que é só por Jesus, né? Tem uns que... Aí às vezes o cara coloca a esposa do lado, aí ele fica incomodando a esposa. Deixa a mulher dirigir. Eu não faço isso, não. Vai lá. Deixa dirigir. Você coloca na mão de Jesus e você fica dando pitaco. Senhor, tem que ir para lá. Senhor, tem que vir para cá. Senhor, Deus não sabe? Você não colocou na mão dele? Então deixa ele dirigir. Senhor, eu conheço esse atalho, por aqui a gente vai chegar lá onde Deus conhece. O jeito de Deus é melhor. O jeito de Deus é melhor. Deixa Deus guiar para você, deixa Deus dirigir para você. Eu garanto que Ele não vai pechar. Ele não vai bater o seu carro. Ele vai dirigir certinho, porque Ele é Deus. Entrega o seu coração, entrega a direção nas mãos dele. Deixa ele fazer. Um último versículo, a gente vai para o ponto 2. Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos lá? Lá no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo de número 8. Quem achar primeiro, lê para mim. Mateus 5 e o versículo de número 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão. Deixa Deus limpar. Deixa Ele fazer uma faxina. Sabe aquele quarto escuro da nossa alma que a gente não deixa ninguém entrar? Às vezes você já contou seu segredo para o melhor amigo, os seus segredos, mas existem quartos escuros na nossa alma que a gente não deixa ninguém entrar. Está fechado lá, trancado. Às vezes aquela placa lá, proibido acesso. Nem você quer entrar lá, porque lá tem coisas muito ruins que aconteceram. Aí Deus, Ele quer entrar, Deus quer limpar, Ele quer agir, Ele quer limpar aquele quarto, Ele quer pintar aquelas paredes, Ele quer decorar aquele lugar para você entrar ali e sentir paz, para você conseguir entrar ali e se sentir liberto, aqueles traumas não fazer você chorar mais. Mas a gente não deixa Ele entrar, porque dói tratar, não dói? É melhor mascarar o negócio. É melhor você ficar ali tapando aquela ferida. Mas o que o Senhor quer fazer? O Senhor quer tirar a casca e passar o remédio. Vai doer, mas vai sarar. É a única forma, vai sarar. Deixa ele entrar naquele quarto escuro, fazer uma faxina geral lá. Coração limpo. Aqueles que têm o coração limpo verão a Deus. O segundo ponto da mensagem, o primeiro ponto é cuide do seu coração. O segundo ponto é volte lá em Atos. E nós vamos continuar a leitura do versículo 7 ao versículo 10. Ananias, ele deixou o diabo colocar coisas ruins no seu coração. Sabe quando vem aquela vontade de esganar alguém? Quem nunca passou por isso, né? Eu esgano. Por que acontece isso? Porque você é ser humano. Você é ser humano.
Enquanto se você estiver aqui comendo arroz e feijão, vivendo aqui no corpo de carne, você vai passar por essas situações. Mas você precisa deixar o Espírito Santo guiar. Porque quando o Espírito Santo dirige a sua vida e você quer esganar alguém, ou você esganando ou não, depois o Espírito Santo ele vai dizer para ti quando vê o pensamento: não é legal isso. Isso não é legal. Ele vai te convencer que isso é errado. E se você esganou alguém, você vai lá pedir perdão. Se você não chegou a esganar, aí você não vai consumar o ato. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo te dirigir. O segundo ponto, Atos 5, a partir do versículo de número 7. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher. Como é que era o nome dela? Safira. Não sabendo o que havia acontecido. Ela não sabia que o marido tinha morrido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. O coração estava também poluído, sujo, cheio de mentira. Deus não mandou ela vender nada, nem dar nada. Ela fez porque quis, e ele também. Verso 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste, combinaste para tentar o Espírito Santo de Deus, para mentir ao Espírito Santo de Deus? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou e morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Que forte, né? A pessoa morreu. Ela mentiu ao Espírito Santo. Por que aconteceu isso no início da igreja? Pastor, isso pode acontecer hoje, o negócio é assustador. Por quê? Olha só. Você lembra quando a lei foi dada, que Deus estabeleceu o tabernáculo e chamou Arão para ser o sumo sacerdote e os seus filhos para serem sacerdotes? 2 dos filhos de Arão entraram dentro do tabernáculo e foram oferecer incenso a Deus da forma que Deus tinha dito que não era para fazer. Havia uma maneira certa de se fazer, mas eles foram e fizeram da maneira errada. Eles foram e fizeram da maneira errada. A Bíblia diz que veio fogo e consumiu eles. Da mesma forma que 2 pessoas morreram quando a primeira aliança foi entregue, que é a aliança do Antigo Testamento, a lei, agora no Novo Testamento acontece a mesma coisa. O que é isso? É Deus mostrando que a nova aliança, assim como a antiga aliança, Deus é sério, Deus é justo, Deus está olhando o coração, Deus está examinando o coração. E eu preciso tomar cuidado com o meu coração. O que a gente aprende aqui? Qual que é a segunda lição do versículo 7 ao 10? Ananias morreu, Safira também morreu. Cuidado como você vive, pois isso contagiará a sua família. Cuidado como você vive, como está o seu relacionamento com Deus, como está a sua vida, porque isso vai contagiar a sua família. Já viu aquele pai que diz assim: filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Não é assim? Faça o que eu estou mandando você fazer, estou aconselhando você a fazer isso, mas não faça o que eu faço. Querido, isso é hipocrisia, isso não resolve. A criança, ela vai ver o que você está fazendo, e ela vai aprender com você, pai, vai aprender com você, mãe. Se você, pai, costuma gritar com a sua esposa, daqui a pouco o seu filho vai estar gritando com a mãe. Por quê? Porque ele viu você fazendo. Se você, esposa, tem o costume de mandar o seu esposo passear, o seu filho daqui a pouco vai mandar também, porque a mãe mandou, eu vou mandar também. Por quê? Porque o filho está aprendendo com você. A forma que você vive, ela vai contagiar a sua casa, ela vai contagiar a sua família. Ananias conseguiu contagiar a sua mulher, e a mulher, Safira, conseguiu contagiar o seu marido. A maneira que eles viviam, o intento ruim no coração, isso vai contagiar a minha família. Os seus filhos te veem orar? Os seus filhos te veem lendo a Bíblia? Aí depois você quer que eles leiam, depois você quer que eles orem, mas eles não me veem. Eu não dou o exemplo. Eu digo para fazer, mas eu digo para não imitar o que eu faço. Isso é muito sério. Eu digo para perdoar, mas eu não consigo perdoar. Eu digo que os meus filhos precisam ser boas pessoas, pessoas que amam, que perdoam, que abraçam, mas eu não consigo abraçar nem o meu próprio filho. Eu não consigo dizer que eu amo. Eu não sei porque que esse menino é assim. Eu sei porque que ele é assim. Porque muitas coisas ele viu em você. O filho, quando nasce, ele é uma folha em branco, uma folha de ofício.
Tudo que está escrito nele, agora, foi você que escreveu. Ele aprendeu vendo você. Pai, mãe, irmão mais velho, avô, na escola. Na escola eles recebem tantas influências ruins, pode ter certeza disso. Mas quando a influência em casa é boa, ela supre. A maneira com que você vive, ela vai contagiar a sua família. Esse é o segundo conselho para a igreja. Cuidado como você vive, porque isso certamente vai contagiar a sua família. Não posso cobrar da minha família o que eu não vivo, o que eu não faço. Eu preciso mostrar, eu preciso dar o exemplo. Eu preciso mostrar o caminho, mostrar como faz, mas fazer. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Os seus filhos vão se relacionar com Deus da mesma intensidade, ou com a mesma intensidade que você se relaciona. Por que os jovens hoje, uma boa parte, professam o ateísmo, não frequentam uma igreja, não tem apreço pela palavra, não tem um relacionamento com Deus? Porque não viram os pais fazer isso. Não é verdade? É verdade, querido. Ela dói, mas ela sara. Ela dói, mas ela sara. Lembra daquele tal de metiolate? Antigamente ele ardia, né? Eu corria quando eu me machucava, não deixava minha mãe passar aquele negócio. Mas sarava. Sarava. Precisamos ouvir verdades que nos mude, que nos transforme, que faça com que nós pensemos diferente. Terceira verdade, o terceiro conselho para a igreja de hoje, de agora. A história continua a partir do versículo 11, lá em Atos. Versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Que coisa? A história de Ananias e Safira. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Lembra do alpendre de Salomão? Lá onde eles pregaram a primeira mensagem, depois que o coxo foi curado, no capítulo 3, o alpendre de Salomão. Era um lugar onde as pessoas, os judeus, se reuniam de manhã e à tarde. Havia o sacrifício no templo de manhã e à tarde, mas só quem podia entrar no templo era o sumo sacerdote. Eles se reuniam no átrio do templo. Era um lugar que tinha muita gente, então era estratégico. Eles iam ali pregar o evangelho. Eles iam ali anunciar que Jesus era o Messias, que havia ressuscitado, que subiu aos céus e que prometeu voltar. O versículo 13 diz: quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Os demais judeus que não se converteram a Jesus, não ousava se ajuntar com aquele grupo, com a igreja. Mas o povo tinha-os em grande estima. Olha só que interessante. Qual que é o conselho aqui? Olhe ao redor e aprenda com os bons e os maus exemplos. Conselho para a igreja: olhe ao redor e aprenda com os bons e os maus exemplos. O mau exemplo aqui, o de Ananias e Safira. Quantos maus exemplos a gente observa durante o nosso dia? Ananias e Safira, Nadab e Abiú, que são os dois que morreram lá no Antigo Testamento, quando desobedeceram a Deus e levaram fogo estranho para o altar do incenso. Pastor, o que é fogo estranho no altar do incenso? Não se preocupa não, você vai entendendo com o passar do tempo. Aprenda com os bons e com os maus exemplos. Se aquilo fez mal para alguém, se a pessoa caiu naquele buraco, o que eu vou fazer? Eu vou desviar. Se aquela pessoa que desviou, aquilo foi bom para ela, desviou do buraco, não caiu ali, siga o exemplo daquela pessoa que desviou. Os bons e os maus exemplos, eu preciso estar atento e aplicar na minha vida. Às vezes a gente fica olhando: puxa, por que aquela pessoa é tão abençoada, aquela família é tão abençoada? Olhe o exemplo, siga o exemplo. Por que aquele relacionamento, aquele casal é tão abençoado? Nossa, parece que eles estão namorando ainda e tem 300 anos de casado. Siga o bom exemplo. Eu acho bonito quando um casal de 80, 90 anos, andando na praça, de mãozinha dada. Que coisa linda, né? Eu já vi também aqueles que o marido vai lá na frente e a mulher vem lá atrás. Ainda fica: anda logo, mulher lerda, só... Se eu tivesse, quando ele falasse isso, eu ia falar: ô cavalo. Quando estava namorando com ela, era princesinha, né? Agora é mulher lerda. Anda logo, mulher. Às vezes é a mulher que vai na frente, aí o cara vem atrás, bem devagarzinho.
Ora, homem, seu lerdo. Mas quando namorava não era, né? Quando tava fortinho, quando tava cabelo cheio, barriguinha tanquinho. E agora, querido, bons exemplos. Bons exemplos. Olhe para pessoas que dão bons exemplos, mas também olhe para pessoas que dão maus exemplos e dizem assim: eu não quero. A pessoa só é boa quando ela faz a minha vontade. Eu só sou amigo daquele que concorda com tudo que eu faço. Eu vou fazer isso porque senão eu não vou conseguir me enturmar no grupinho. Eu nem gosto disso, mas eu vou fazer porque para ser aceito. Quem disse que você precisa ser aceito em grupo algum? Você precisa ser aceito por Jesus, e você já foi se você crer nele. É a única coisa que você precisa fazer, crer para ser aceito. Pastor, mas eu sou jovem, eu quero fazer parte do grupinho, eu tenho que fazer o que eles fazem. Se for legal, faça, se não for, não faça. Por que a gente tem necessidade de ser aceito? Eu quero ser aceito, eu quero ser aceito, eu quero ser aceito. E não é só os jovens, às vezes tem adultos que fazem isso, homens barbados, 50, 60 anos, insistindo no mesmo erro. Eu quero ser aceito. Siga os bons exemplos e aprenda com os maus exemplos. Diga: eu não quero, não me serve. Quarto conselho para a igreja contemporânea, a igreja de hoje, a partir do versículo 14, onde nós paramos, voltando lá em Atos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. 16. E até das cidades vizinhas ou circunvizinhas concorria muita gente, ou seja, vinha muita gente a Jerusalém, conduzido enfermos e atormentados de espíritos imundos, possessos de demônios, os quais todos eram curados e libertos. Sabe, aqui me veio uma pergunta, hoje eu tenho a resposta. Aqui me veio uma pergunta: por que acontecia tanto milagre? A gente lê na Bíblia tanto milagre, Jesus, os apóstolos. Aqui diz que os sinais eram operados através dos apóstolos, não é assim? Por que a gente não vê tanto milagre hoje? Acontece, claro que acontece, eu já vi alguns. Eu já vi cura de câncer, eu já vi a cura de problemas na coluna, eu já vi alguns milagres assim de, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas por que não acontece todo dia? O ministério de Jesus precisava ser autenticado com milagres, para que não houvesse dúvida de que ele é o Messias. O ministério dos apóstolos também precisava do mesmo, autenticado com milagres. Para quê? Para que houvesse certeza de que eles andaram com Jesus. Porque tem gente que diz assim: por que às vezes eu oro e o milagre não acontece? Porque tem vezes que Deus diz não vou. Há orações que Deus diz sim, há orações que Deus diz não. Aí algumas pessoas dizem assim: mas lá em Isaías 53 está escrito que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. De que Isaías está falando? Ele está falando de Jesus e do período que ele andou aqui na terra. Jesus não deixou um sem curar. Todos que vinham até Jesus eram curados. Jesus não deixou um sem curar, porque ele levou a enfermidade daquele povo, daquela época, sobre ele curou todos. Hoje todos serão curados. Eu vou na igreja, eu vou ser curado. Se Deus tem um propósito de cura na sua vida e a sua fé alcança, Deus pode te curar. Mas ele pode também dizer não. Por quê? Deus sabe. Até as coisas ruins que acontecem em nossas vidas, existe um propósito de Deus. Existe um propósito de Deus. Qual é a lição então, pastor? Qual é o conselho que a gente pode aprender aqui nesses 3 versículos que nós lemos? Olha só: não se assuste, pois a igreja cresce naturalmente. É o que diz aqui do versículo 14 até o versículo 16. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Cada vez mais. Por quê? Porque a igreja cresce naturalmente. Como é que uma igreja cresce? Através da pregação da palavra. A pessoa vai ouvir a palavra, o Espírito Santo vai convencer e ela vai se converter, vai entregar a vida a Jesus. Querido, igreja, entenda uma coisa, pelo amor de Deus: igreja não é uma organização. Igreja é um organismo vivo.
Se a criança ela não consegue se desenvolver, ela não cresce, ela tem um problema de desenvolvimento. Mas se ela fosse saudável, se o seu organismo é saudável, ela vai crescer. A igreja é um organismo vivo e nós somos membros de um corpo, e o cabeça desse corpo é Jesus. Então eu sou membro desse corpo e você é também, nós somos membros uns dos outros. Se você sofre, eu sofro. É isso que é a igreja. Se você corta o dedo, o seu corpo todo sente a dor. Se você está com dor de cabeça, o seu corpo todo sofre. Se você faz parte do corpo de Cristo e você não se compadece com o sofrimento do seu irmão, então você deve avaliar para ver se realmente você faz parte do corpo de Cristo. Porque se o sofrimento do meu irmão não me traz angústia ou sofrimento também, alguma coisa está errada. Ou ele não faz parte do corpo, ou você não faz parte do corpo. A igreja é um corpo místico, espiritual, de todos que creem em Jesus nesses 2000 anos. E Jesus é o cabeça. E nós fazemos parte desse corpo. Às vezes, nós queremos escolher com quem nos relacionar. E a pessoa faz parte do corpo. Ou seja, eu preciso me relacionar com a pessoa. Eu preciso amá-la. Eu preciso me preocupar. Eu preciso ajudar. Porque ela faz parte do mesmo corpo. Essa pessoa que está do seu lado faz parte do mesmo corpo. Do corpo de Cristo. A igreja não é uma organização. A igreja tal, placa. São organizações humanas. Jesus não inventou denominação. Ele não fundou nenhuma igreja, denominação. Ele fundou igreja, pessoas, corpo de Cristo, seres humanos. E se você faz parte desse corpo, Jesus é o cabeça. E você vai crescer naturalmente. O corpo vai desenvolver naturalmente. A igreja, a comunidade aumenta naturalmente. Por quê? Através da palavra. Eu não preciso me preocupar. O crescimento vai acontecer porque é Deus que dá o crescimento. Porque o corpo, Jesus é o cabeça. Quinto ponto, e a gente começa a encerrar, versículo 17 ao 28. Lá em Atos, versículo 17, capítulo 5, versículo 17 ao 28. Vamos tentar ler aqui. E levantando-se o sumo sacerdote, agora vai começar a perseguição. E todos os que estavam com ele, na verdade já havia começado antes no capítulo 4. E eles eram da seita dos saduceus, havia duas seitas, saduceus e fariseus, você vai entender o que é isso também. E esses sacerdotes eram da seita dos saduceus. Encheram-se de inveja. Por quê? Inveja dos apóstolos, porque havia uma multidão ouvindo eles. E ninguém mais queria ouvir os religiosos judeus. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse: Ide, apresentai-vos no templo, lá onde vocês estavam no templo. Não era dentro do templo, era no átrio do templo. E diz ao povo todas as palavras desta vida, ou seja, pregue o evangelho a eles. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo, no átrio do templo, e ensinavam, pregavam o evangelho. Jesus é o Messias, Jesus é o Messias, Jesus é o Messias. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxesse. Mas quando chegaram lá tiveram uma surpresa. Eles não estavam mais. O anjo do Senhor foi lá e os libertou. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança. E os guardas estavam lá, estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos lá dentro. Como é que eles saíram? Sem abrir, sem chamar a atenção dos guardas. Saíram. Deus os tirou de lá. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que vocês encerraram na prisão estão no templo ensinando o povo. Olha só. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência. Por quê? Porque ficaram com medo. Como é que esses caras saíram da prisão? Então eu não vou bater neles. Eles devem ter algum poder. Versículo 27. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho dos anciãos, dos religiosos judeus.
E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, último versículo para esse ponto: não vos admoestamos, não avisamos vocês expressamente, que não ensineis neste nome, ou seja, não é para ensinar no nome de Jesus, não é para falar desse tal de Jesus, porque está todo mundo se convertendo a ele. Então não é para falar dele. E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, dessa vossa teologia, desse ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, Jesus. Mas o sangue estava sobre eles, porque eles disseram que o sangue deste homem caia sobre nossa cabeça e sobre os nossos filhos. Eles mataram Jesus, eles fizeram isso. Qual é a lição aqui então, pastor? Olha só, isso aqui é muito importante, querido. Se você entender isso, você está com meio caminho andado. O maior opositor de Jesus e dos discípulos sempre foi a religião. Sabia disso? O maior opositor de Jesus e dos discípulos sempre foi a religião. É por isso que domingo após domingo eu digo aqui: o cristianismo não é uma religião, ou não deveria ser. O cristianismo é um estilo de vida. Não é a religião que vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é a fé em Jesus. É o que Jesus fez por você. Pastor, mas como assim? Eu não consigo entender isso, porque para mim tá na igreja é algo religioso. Não é, querido, porque a igreja não é isso aqui, a igreja é você. Nós fazemos parte de uma comunidade, a igreja batista. Nos reunimos aqui para cultuar a Deus, nos organizamos como comunidade, como igreja local. Mas isso não deve ser uma religião. Não deve ser uma religião, porque quem mais perseguia Jesus eram os religiosos. Jesus não veio estabelecer uma nova religião, ele veio estabelecer um estilo de vida, um reino que começa dentro de mim e dentro de você. É isso que Jesus quer. O estilo de vida. Se relacione com ele, deixe ele guiar a sua vida, deixe ele dirigir os seus passos. Por que as pessoas correm tanto da Bíblia, correm tanto da igreja, de Jesus? Você fala Jesus, as pessoas... Por que quando você fala Deus, parece que afugenta as pessoas? Porque existe um paradigma a ser quebrado, colocado pelo diabo ao longo desses 2000 anos, e usando pessoas para isso. Para quê? Para que você não chegue ao conhecimento da verdade. Organizações religiosas, dominando pessoas, controlando pessoas, maltratando pessoas. Para quê? Para te fechar dentro do engano, da mentira, para você não conhecer a verdade, que está na Bíblia. Eu acredito que a maior parte das pessoas tem uma Bíblia em casa. A verdade está ali, mas o problema é que a pessoa não examina. Não examina. A verdade está lá, na palavra. Examine, busque conhecer. Os religiosos sempre se acham justos aos seus próprios olhos. Já viu? A religião diz assim, ó, aquele é melhor e esse é pior. Jesus diz, todos são pecadores, inclusive aquele que se acha bom. A religião diz, se você colocar uma roupa assim, 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 você vai ser melhor do que o fulano. E Jesus diz, a roupa não resolve. Todos são pecadores. O problema está aqui, ó, no nosso coração. Como está o seu, como está o meu? A religião não vai resolver. O que vai resolver é um estilo de vida com Jesus, um relacionamento com Jesus, como se ele fosse, ele é e quer ser o seu melhor amigo. É isso que vai resolver, é isso que vai mudar a minha vida, é isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai nos transformar. Nunca uma religião. Você tem ideia de quantas religiões existem no mundo? Mais de 10 mil seitas e religiões, todas elas dizendo que elas são o caminho. Mas peraí, onde é que está a verdade nisso tudo? Na Bíblia. O primeiro princípio batista, é por isso que eu sou batista. O primeiro princípio batista é a Bíblia como única regra de fé e prática. Ah, pastor, mas o fulano lá ensinou que o pai dele ensinou e que o avô dele ensinou e que tem que ser assim. Está na Bíblia? Não, então não me serve. Como doutrina e ensinamento de fé não me serve. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós cremos no que ela ensina, e somente no que ela ensina. Está entendendo? Então nós vamos encerrar agora. Quinto ponto, ou sexto ponto, versículo 28 ao versículo 32. Alguém lê para me ajudar? 28 ao 32.
Os discípulos estão diante dos anciãos, os religiosos, e eles querem que os discípulos não preguem mais o nome de Jesus. E o que eles dizem? Vocês crucificaram Jesus. E nós pregamos, nós vamos anunciar. Não vamos parar de pregar, porque se a gente tivesse parado, nós não estávamos aqui. Eles continuaram a pregação. Qual é a lição, pastor? Qual é o conselho? Pedro insiste em pregar o evangelho. E nós não podemos parar. Os discípulos insistiram, persistiram na pregação do evangelho. Nós não podemos parar. O evangelho bíblico, a palavra de Deus, a mensagem de salvação. Eu queria continuar, mas o tempo não vai dar. A mensagem de salvação. É isso que precisa ser pregado. Pega a Bíblia em Romanos capítulo 1. Eu vou compartilhar com você alguns versículos e encerrar rapidamente. É isso que precisa ser pregado, que é o evangelho. Mas pastor, pelo amor de Deus, o que é o evangelho? Romanos capítulo 1, versículo 16. Quem achar primeiro, leia. Romanos capítulo 1, versículo 16. O que é o evangelho? Está aí. O que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação. Por que para a salvação? Porque nós estávamos separados de Deus. Por causa dos nossos pecados, o pecado do nosso pai Adão, nascemos separados de Deus. Mas Jesus vem para resolver isso. Esse é o evangelho, uma boa notícia. Há salvação em Jesus. E somente através de Jesus. Vai em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. O evangelho nunca mudou, querido. A mensagem sempre foi a mesma. Os homens é que mudam. A gente liga a televisão e ouve tanta barbaridade, às vezes nos púlpitos. Vai no YouTube e ouve tanta barbaridade, mas isso aí é o evangelho? Não. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a minha salvação, para a sua salvação. Quem achou Gálatas 1 e 6? Leia. Continua, 7, 8, 9. O que é anátema? Esteja embaixo de maldição. Paulo escreve aos Romanos no capítulo versículo 16, dizendo: o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E agora ele escreve aos Gálatas, a igreja da Galácia, que algumas pessoas estavam inserindo um evangelho estranho lá dentro, e ensinando que a salvação era por guardar a lei de Moisés, guardar os ritos judaicos, e que você tinha que fazer isso para ser salvo. E Paulo está dizendo à igreja, escrevendo: como é que vocês passam do evangelho verdadeiro para um outro evangelho, que não é outro, mas são pessoas que estão tentando colocar confusão no meio da igreja. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quem anunciar, quem pregar um outro evangelho, Paulo está dizendo, esteja embaixo de maldição, seja anátema. Querido, Jesus breve vem. Não falta mais nada se cumprir para que Jesus venha. Pastor, eu não acredito nisso. Você não é obrigado a acreditar, você é livre. Eu acredito porque a Bíblia diz, ele virá. Ele virá. Até onde que você acha que vai esse mundo, essa sociedade? Como é que você acha que isso aqui vai estar em 2100, 2050? Eu creio que a gente não chega lá, Jesus vem antes. E ele vai estabelecer o reino dele aqui, na terra. E ele vai reinar por 1000 anos. E nós, enquanto estamos aqui, precisamos anunciar o evangelho. O evangelho é a última hora da igreja. É por isso que tem muitos falsos profetas anunciando outro evangelho. E você precisa estar atento. Eu vou te mostrar na Bíblia aqui, 1 Timóteo capítulo 4, vamos lá. 1 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, antes de Hebreus. Quando você acha, eu vou lendo aqui do capítulo 4, versículo 1 ao 2. Vai procurando, eu vou lendo. Escute, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, quando? Agora. Esse texto é escrito há quase 2000 anos atrás, está falando de agora, nos últimos tempos. Apostatarão, desviarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Já viu isso? Está acontecendo. Está acontecendo. Quando você passa para 2 Timóteo, vai lá rapidinho, 2 Timóteo no mesmo capítulo 4, no outro capítulo 4, 2 Timóteo, só passar para frente. Paulo dá um conselho a Timóteo dizendo assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues o quê? A palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-os, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina, o ensinamento da palavra, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si pregadores, doutores, conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Você já conseguiu ver isso por aí? Eu vou lá naquela igreja,
porque lá prega o que eu gosto de ouvir, massageia o meu ego. Por isso que eu vou lá. As pessoas estão vivendo o que Paulo profetizou há 2.000 anos atrás: amontoarão para si pregadores conforme aquilo que elas querem ouvir. Eu não vou lá na Batista porque o pastor prega duro, ele fala que a gente é pecador, que a gente tem que se arrepender. Não é eu que falo, é a Bíblia que diz, e é para mim e para você, é a verdade, que dói, mas cura, mas sara, mas dá vida, e nos faz viver triunfante nessa terra. 2 Pedro, é o último texto que eu leio, prometo. 2 Pedro, capítulo de número 2. É só passar para frente ali de Timóteo. 2 Pedro, tem 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos ensinadores, falsos instrutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha que texto que parece que foi escrito ontem. Parece que foi escrito ontem. Por que as pessoas blasfemam o caminho da verdade? Todo pastor é ladrão. Não é assim que a maior parte das pessoas pensam que não frequenta a igreja? Pastor é ladrão, igreja só pede dinheiro. Não é assim? É ou não é? Eu estou errado, irmãos? Não é verdade? É verdade. Pastor é ladrão e igreja só pede dinheiro. Por quê? Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Muitos seguirão as dissoluções, os ensinamentos desses falsos profetas, pelos quais, por causa desses ensinamentos, será blasfemado o caminho da verdade. Está aqui, irmão, parece que foi escrito ontem, e está aqui. É por isso que você precisa examinar as Escrituras e viver segundo o que a Bíblia está te ensinando. Volte para Atos e nós vamos encerrar. Atos capítulo 5, do versículo 34 ao 39 nós encerramos. Estão entendendo, irmãos? Eu espero que você entenda realmente. Pratique isso, deixe claro na sua mente. A partir do versículo 34: mas levantando-se o conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Pegaram os apóstolos, levaram para fora ali da sala onde os anciãos estavam reunidos. E este homem disse assim, esse tal de Gamaliel: varões israelitas, homens de Israel, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, os discípulos. Porque antes desses dias levantou um tal de Teudas, que se dizia ser o Messias, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, o Teudas foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se um tal de Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, morreu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens, ou seja, deixa eles embora, deixai-os, porque se este conselho, se este negócio, se essa obra é dos homens, vai acabar. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça que vocês estejam lutando ou combatendo contra o próprio Deus. Chegou aqui o cristianismo? Chegou aqui o evangelho? Então porque é de Deus. Gamaliel deu o conselho: olha pessoal, é o seguinte, galera aí do judaísmo, deixa esse povo embora, não faz nada com eles. Eles saíram da prisão lá, a gente não sabe como. O coxo lá na Porta Formosa foi curado. Jesus disse que ressuscitou e subiu aos céus. É isso que eles estão pregando. Não vamos mexer com esse povo, não. Vai dar problema para nós. Se for de Deus, esse negócio vai continuar, senão vai acabar. Como acabou o movimento de Teudas, como acabou o movimento de Judas. Esse Judas não é o Iscariote, Judas era um nome muito comum naquela época. Também acabou o movimento dele. Então, se for dos homens, vai acabar. Aí seguiram o conselho de Gamaliel. Aqui eu encerro com esse conselho para você. Conheça a palavra de Deus, e ela lhe dará luz e sabedoria. Porque o que iluminou a mente de Gamaliel aqui foi o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus do Antigo Testamento. Deixa a palavra de Deus iluminar os seus caminhos. Deixa a palavra de Deus iluminar a sua mente. Deixa a palavra de Deus te dar sabedoria. Lá em Salmos, não precisa abrir,
a luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo de número 119, versículo de número 105. E o mesmo Salmo de número 119, versículo 11, o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer ser sábio? Quer ser iluminado pelo Senhor? Quer ser abençoado em todos os lugares? Conheça a palavra de Deus. Deixe ela guiar a sua vida. Deixe ela te instruir. Deixe ela te iluminar. E você será uma pessoa sábia. O que você está ouvindo aqui, você pode pensar: puxa, é maçante, é muita informação. Mas se você perseverar, você vai ver que muitas coisas começarão a mudar na sua vida, por causa do ensinamento da palavra. É aqui que eu mudo. Os discípulos são açoitados no versículo 40 e no versículo 41, olha só. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, tendo açoitado, bateram neles ainda, mandaram que não falasse mais no nome de Jesus e deixaram eles ir. Versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, alegre-se, se alegrando de terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. Você já ficou feliz quando você apanhou? Alguma vez? Apanhei da minha mãe e do meu pai, que legal! Já ficou feliz? Os apóstolos ficaram felizes, porque eles se acharam, olharam para eles e acharam eles dignos de sofrer no nome de Jesus. Nós sofremos no nome de Jesus, que maravilha! Agora eles tinham tudo para desistir, não é verdade? Apanhemos, estamos pregando aqui, Jesus deixou eu apanhar, deixou eu sofrer, deixou esses cabras baterem em mim com azorrague, com chicote romano. Eles tinham tudo para desistir, agora acabou. Mas eles se julgaram dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. O que fazia esses homens continuarem? O que fez esses homens dar a vida pelo Evangelho? A certeza de que Jesus era o Salvador, a certeza de que Ele tinha ressuscitado, a certeza de que Ele era o Messias. O que não me deixa parar e o que não te deixa parar, te faz continuar? Qual é a esperança que você tem nessa vida aqui? Quem aqui nunca vai morrer? Também não, vou morrer um dia. Quem aqui sabe a hora da sua morte? Qual é a esperança dessa vida? Eu posso não acordar amanhã, mas eu sou jovem, pastor, e daí a morte escolhe idade? Eu sou criança, a morte não escolhe idade. Qual é a esperança que você tem nessa vida? Por que não entregar a vida a Jesus? Por que não crer nele? Por que não contar com a ajuda dele? O que fazia esses homens continuar? O que te faz continuar? O que você espera nessa vida? Os apóstolos disseram: se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que você espera nessa vida? Ficar rico? O que é a vida? O que é a vida? A vida, você nasce, você cresce, você aprende a ler, escrever, você estuda, você se forma, aí você trabalha, no final do mês você pega o seu salário, você vai no mercado, compra comida, vai na loja, compra roupa, aí você come, aí você dorme, aí você acorda, você trabalha, chega em casa, toma banho, descansa, acorda de novo, vai trabalhar, fecha o mês, recebe o seu salário, gasta tudo de novo e vai, aí passa 40 anos, 50 anos, 60 anos, sempre fazendo a mesma coisa, estuda, trabalha, se forma, continua fazendo outras coisas, continua estudando, ou trabalhando e comprando, durante a vida comprou uma casa, 2, 3, 4, tem 5 carros na garagem, aí chegou 80, 90 anos, quem consegue chegar lá? Aí morre. Aí morre. Qual é a esperança que você tem? Qual é a sua esperança? O que te motiva, o que te faz continuar? Meu alvo é ter um Camaro amarelo. Sabe quanto é que esse bicho bebe de gasolina? Sabe quanto é que é o imposto dele?